Bem, essa será a nossa última aula de matemática, das revisões de matemática, certo? Que serão usadas na física, que serão as próximas aulas. Não serão continuação dessas, será desde o início, mas serão próximas aulas de física, que é a matéria que eu realmente ensino, certo? Bom, aqui nós temos função. Função, o que é uma função? Função de A e B, com x pertencente a A, tendo um só elemento y pertencente a B, certo? Tal que o par xy pertence a F, certo? Então, o domínio de F é A, e o domínio e a imagem é B. Aqui tem o conjunto, tem f de x igual a n de x. N pode ser qualquer número, diferente de zero, lógico, certo? Diferente de zero. Por exemplo, você tem cada elemento de A corresponde a um e somente um elemento em B, certo? Pode sobrar elemento em B? Pode sobrar quantos quiserem, não interessa. O que importa é que cada elemento do conjunto A tenha somente um elemento do conjunto B, certo? Isso aqui é função. Bom, tipo de função do primeiro grau, f de x igual a x mais b, ou, como se escreve normalmente, y igual a x mais b, certo? Função do segundo grau, que são as que mais se usa, tem outras mais. F de x igual a x2, por isso que é do segundo grau, porque o maior expoente do x é 2, certo? Mais bx mais c, ou y igual a x2 mais bx mais c, certo? Função modular, fx igual a x, e fx pertence, é igual ao conjunto de x, se x por modo que é zero, é igual a x por modo que é zero, e é igual a menos x se x for menor do que zero, certo? Bom, isso é função modular, certo? Tá aqui um exemplo da função modular. É um exemplo, certo? Agora, você tem função logarítmica, função exponencial, função de todo tipo. F de 3, de 4, de 100, de 1000, de qualquer número, certo? Existe N milhões de funções, certo? Além dessa de expoente, você tem o logaritmo exponencial e outras mais, certo? Bom, a função inversa, f a menos 1. Você tem que f, que o coordenado a b pertence a f, se somente se o coordenado BA pertence a f a menos 1. A função inversa de f a menos 1. Por exemplo, se y igual a elevado a x, implica na volta que x é igual a log de y na base a, logaritmo de y na base a, que esquece só log, certo? Ou botando os eixos como a gente coloca, o x sendo principal, y o secundário, x é igual a log, y é igual a log de x na base a, certo? Aí você tem y igual a x e y igual a log de x na base a.
certo? Bom, a inversa da função trigonométrica, o arco seno é o inverso da função seno, certo? O arco seno, por exemplo, você tem g de x igual a 100 de x, certo? Essa é a função inversa do seno, certo? Porque a função que a gente coloca é f. F de x é a função normal. Toda vez que você tiver escrito f de x igual a tanto, você tem a função normal. Quando você tem g de x igual a tanto, você tem a função inversa da função f. E essa inversa é inversa de qualquer função, certo? No caso aqui, é a inversa do seno de x, certo? Que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2 até o ponto menos 1, 1. No seno é o contrário. A situação aqui é o contrário. Por exemplo, você tem a função seno. A função seno, ela faz isso. Ela começa aqui, vai, aqui é π sobre 2, aqui é π sobre 2. Não é exatamente em cima do π sobre 2 que ela termina, porque tem os extremos não entram, Quando está entre colchete, esqueci o nome desse símbolo, os extremos não entram. E a função g de x vai assim, certo? Ao contrário, certo? Ela vai de menos π sobre 2 a π sobre 2 até 1, 1, certo? Bom, o arco cosseno, que é o inverso do cosseno, vai do intervalo entre 0π ao intervalo 1 menos 1, 1. Está aqui ela. A função cosseno, você tem ela assim, certo? A função g de x, o inverso, g é menos 1 de x, certo? Você pode botar até g a menos 1, g a menos 1, aqui assim, g a menos 1. Certo? Pode botar, não tem importância. Você pode botar só g ou g a menos 1, não tem importância. Então, g a menos 1 é esse intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, certo? Até π sobre 2 não, até 0, certo? Bom, a função arco tangente, g é menos 1 de x, vai de menos π sobre 2 a π sobre 2. Por exemplo, a função tangente, ela começa aqui, lambendo o π sobre 2, menos π sobre 2, vai até lamber a reta do x sobre 2. Lamber, que ela passa tão próximo, chega a ser tão próximo que você não consegue nem enxergar. Nem com o maior telescópio ou o maior microscópio do mundo ninguém consegue enxergar, certo? Então isso são funções inversas, certo?
Agora, ele pede no exercício você encontrar a função inversa desta aqui. Como é que se faz? Bom, y mais 3 vai ser igual a 2x. Eu pego o menos 3 para trocar em mais 3. Portanto, x vai ser igual a Pois bem, então vai ficar y sobre 2 mais 3 sobre 2, certo? Ou, como temos a conceito de usar, você pode botar y linha ou y, tanto faz, vai ser igual x sobre 2 mais 3 meios, certo? Aqui, y igual a x, isso aqui vai ficar o seguinte, x, aqui, x vai ser igual ao logaritmo, o log, ou logaritmo de y na base A, certo? Ou, como temos, ou com a maneira de usar, y menos y', ou y menos 1, vai ser igual ao log de x na base A, certo? Bom, aqui vai ser π sobre 6 é igual ao arco seno de 1/2. Certo? E aí eu deixo o resto para você fazer. Certo? De antemão, muito obrigado. Terminamos nossas aulas de matemática. E tchau. Até as próximas aulas que serão de física.